Aqui tudo envolve essa compreensão da natureza do eu. Está tudo envolvido nisso. Qual é a verdade sobre esse eu? Temos que localizar esse eu. Quando você se vê como alguém presente, é fundamental ter essa localização. E você só localiza esse alguém, essa pessoa, que você é, quando o pensamento traz sobre você a história. O corpo passa por vivências, por experiências, por mudanças, por situações. Ele passa por acontecimentos. Tudo isso pelo qual nós passamos vai sendo registrado. Esse registro em você é a presença da memória. A nossa relação com o pensamento é completamente equivocada. Porque não estamos lidando com algo que já foi. E de fato, isso já foi. Todo e qualquer pensamento em você é uma lembrança daquilo que já aconteceu. E nós não estamos lidando com isso de uma maneira correta. Aqui a palavra correta não é a melhor, eu diria de uma maneira adequada. A maneira adequada consiste na compreensão de que o pensamento em nós, ele tem só o lugar de contador de história. Ele não lida com outra coisa, a não ser com uma história que já ocorreu, que já aconteceu. Na verdade, não é nem exatamente como ele conta, é como ele representa aquilo que já foi. O que ocorre conosco é que nós estamos dando muito valor a isso, a ponto de colocarmos uma identidade presente nessa história. Essa identidade é o eu. Se eu pergunto para você, quem é você? Você não tem nenhuma outra descrição a não ser a história de uma memória, de registro, de uma experiência desse corpo e dessa mente. Mas isso é você? O seu relato é o relato de uma memória. Isso não é você. Essa é a sua dificuldade. A sua dificuldade é me falar sobre você sem a história. Agora, reparem bem, tudo que você tem a contar sobre você, se é só história, você continua sem saber a verdade sobre si mesmo. Aqui a verdade desse contato com a vida como ela surge, como ela se mostra, requer a compreensão da verdade sobre isso. De outra forma, toda a sua relação com o momento presente será algo com essa base de estrutura, de memória, de história, de passado. Portanto, a forma de lidar com o momento presente é algo completamente inadequado a partir do pensamento. A partir do pensamento, a ideia de alguém presente lhe impulsiona a dizer coisas, a se comportar dessa ou daquela forma, a sentir dessa ou daquela maneira, a interagir com o outro, consigo mesmo, com a vida como ela acontece, de uma forma equivocada. Tem por princípio essa relação, carrega o princípio do equívoco, do engano, da ilusão, de que alguém está presente aqui.
Quando você conversa com pessoas, é muito interessante isso. Tudo que você tem para dizer para ela e ouvir dela são historinhas que o pensamento está contando. Não há uma base de verdade nisso, porque pensamentos não retratam a realidade, retratam o que ele pode contar sobre o que já foi. Assim, esse contato que você tem com o marido, a esposa, ou o filho, ou alguém conhecido, é um contato que tem por base a imaginação de alguém presente, tendo um contato com o outro, também sendo alguém. Não há presença de inteligência nesta qualidade de relação, porque ela se assenta em conceitos, ideias, opiniões, avaliações, preconceitos. É uma forma equivocada de lidar com o outro, de lidar com a vida nesse momento. Acrescentando a isso mais uma coisa, o fato de que você não só carrega a ilusão sobre quem você é nesse contato com ele ou ela, como carrega esses interesses que estão assentados em você com base nesse padrão de comportamento pessoal, particular, autointeresseiro. Nós somos basicamente, neste sentido de pessoa, pessoas autocentradas, envolvidas, como nós estamos, em nossos próprios interesses. Comportamento no ser humano, nesse sentido do eu, desta pessoa, esse sentido do eu, como acabamos de colocar, é um conceito que você tem sobre quem você é e sobre o que você precisa para si mesmo nesta relação. Esse contato é um contato egocêntrico, autointeresseiro. Ele se assenta na ilusão de alguém que se vê presente, de alguém que precisa de alguma coisa. Qual será a verdade sobre esse eu? Qual será a verdade sobre esse padrão de estrutura de autoimagem que o pensamento estabeleceu em nós? O padrão é encarar a vida a partir do passado. O rompimento com essa condição é o surgimento de algo novo. Quando usamos expressões como eu te amo, o que isso de fato representa? A necessidade que eu tenho, o desejo que eu tenho, a busca em algum nível emocional, sentimental, nele ou nela, me faz dizer tal coisa. Quando há compreensão, o amor está presente. O amor tem sua forma real de expressão e não necessita desta qualidade de busca de autoconhecimento, de continuidade dentro de uma relação. É algo que está presente além do eu, além desta autoimagem, além deste passado. Isso é algo inteiramente desconhecido do modelo do pensamento. É interessante dizer isso aqui para você. Algo possível para cada um de nós, mas não para esse eu, não para essa pessoa.
não para o ego. Porque é fundamental irmos além do pensamento. Porque o pensamento apenas nos coloca nesse terreno, nesse espaço, e não além dele. E nesse espaço a gente vê o outro a partir das ideias que a gente tem sobre quem ele é, sobre quem ela é, sobre o que ele ou ela representa para mim. Então, nesse terreno, nós estamos dentro de uma ilusão. Aqui nós temos que questionar essa questão do eu. Investigar essa questão da imagem que o pensamento estabeleceu em nós sobre quem nós somos. Essa questão da autoimagem não é uma questão para a psicologia, nem para a filosofia, nem para a teologia. É uma questão para cada um de nós. Compreender o que significa uma vida livre desta autoimagem. Sabe por que você fica magoado com as pessoas? Porque você, ao olhar para elas, você espera delas alguma coisa, a partir da sua necessidade psicológica de aceitação, de reconhecimento, de todo esse tipo de coisa. Ela não pode lhe dar isso. Ela está por demais ocupada também com o seu mundo psíquico, com a sua forma de olhar para si mesma e também para você de uma forma muito específica. Ela está autocentrada, ou seja, centrada no seu próprio eu, no seu próprio ego, assim como você. Então, por que as pessoas se ofendem umas com as outras, se magoam umas com as outras? Porque elas esperam do outro, elas esperam dele ou dela algo para se preencherem, se satisfazerem, serem felizes, serem aceitas. Será possível uma vida livre desta autoimagem? Então, autoimagem e psicologia, ou autoimagem e filosofia, ou teologia, não é o ponto. A gente não coloca na mão de um especialista aquilo que cabe a cada um de nós investigar, estudar e compreender. Isso é possível quando você aprende a observar suas reações dentro destas relações. Relações, antes de tudo, com você mesma. Quando você sai pela manhã da cama, você sai como sendo alguém para ganhar alguma coisa do outro. Você não sai na liberdade de estar leve, livre, feliz, em paz, e sem a busca de algum nível de preenchimento ou compensação nesta ou naquela relação. Você não sai assim da cama. Será possível sairmos assim da cama, sem a ideia de alguém para quem tudo tem que ocorrer maravilhosamente? Esse modelo de ser alguém é egocêntrico, é completamente infeliz, profundamente miserável. Quando a mente está livre desse modelo de pensamento, ela não é a mente como nós conhecemos. A mente que nós conhecemos é a mente sobrecarregada de histórias, de memórias, de lembranças desta identidade. Quando você usa o pronome eu, está se referindo a essa identidade, a essa autoimagem. Se a mente fica livre disso, o seu contato com o momento presente, o seu contato com ele ou ela não é mais um contato entre pessoas. É um contato livre da necessidade de que ele ou ela me faça feliz, de que ele ou ela me dê alguma coisa. Repare que o que estamos colocando aqui é completamente estranho a tudo que nos foi ensinado desde a infância. Não nos disseram, não nos mostraram a importância de vivermos em liberdade psicológica, em liberdade sentimental, emocional, para não dizer física do outro.
Nós vivemos dentro de uma escravidão, de uma escravização psicológica, a nível sentimental, emocional, físico, sexual, e de todos os tipos. O que nos falta? Uma compreensão da verdade sobre este eu. A não ser que você descubra como lidar com isso, terminando com essa ilusão de que você é alguém que no futuro será feliz, que neste ou naquele encontro terá paz e terá o que você espera, a não ser que você se livre disso, continuará vivendo psicologicamente nesta velha condição que nós recebemos, que é viver constantemente esperando que o mundo, o outro, a vida, nos complete, nos preencha. O nosso grande desafio é descobrir a vida acontecendo sem o eu, sem esta autoimagem, sem este ego. Isso requer a presença desse aprender sobre nós mesmos. Aprender como tudo acontece dentro de cada um de nós, antes de estar se mostrando externamente dentro das nossas relações. Na realidade, essa relação, ela espelha isso. A cada momento, se compreender requer saber o que é esse sentir, o que é esse pensar, esse agir, esse interagir com ele ou ela. Aprender sobre nós mesmos. Aprender sobre o autoconhecimento. Aprender o que é esse modelo, o que é a vida. O que nós somos. O que é esse pensar, esse sentir, esse agir. Algo muito interessante é o fato de que a gente não se dá conta de que a gente está tenso, está nervoso. A gente está olhando para o outro, olhando para a situação a partir de um lugar que é como que uma muralha. Através dessa muralha, a gente consegue tocar nele ou nela, tocar no outro, tocar na vida, mas a gente não sai de detrás dessa muralha de autoproteção, de medo. Então, nós carregamos tanto a solicitação do desejo de que algo bom nos aconteça, como carregamos também o medo de que algo ruim possa surgir. A gente não se desarma disso. Evidente que quando você se encontra com a vida, e aqui a vida também é o outro, dessa forma, essa relação é complicada, essa relação é problemática, essa relação é de sofrimento. Não há paz aí, não há liberdade, não há compreensão. Não há inteligência, não há amor. Não há vida real. Colocando de uma outra forma, a não ser que você tenha ciência de como você funciona, é a presença de uma mente livre do passado, de suas conclusões, crenças, avaliações, julgamentos, comparações. É o contato com a vida livre desse eu que lhe permite ter olhos novos para esse momento, para esse instante, sem este muro. Então, esse estado defensivo, que é basicamente medo, não está mais presente. Temos muito medo dessa vulnerabilidade, porque temos muito medo de sofrer.
Não compreendemos que o elemento em nós que sofre é exatamente esse elemento que tenta se proteger da dor, que tenta se defender e se acercar de seguranças falsas. Assim são essas muralhas. Assim são os nossos comportamentos, que nascem desse modelo de pensamento. A vida, ela acontece aqui, sem o eu. Era a nossa ênfase aqui, nessa conversa com o Luiz. A vida está acontecendo sem o eu. É na ideia de que a vida precisa desse eu, é nessa sugestão do pensamento em nós que a gente vive querendo encontrar alguma coisa no futuro, ou acreditando que a vida consiste em alguém indo para algum lugar, enquanto que a realidade da vida está aqui, para ser vivida em totalidade, aqui e agora. Sem esse compromisso do pensamento deste eu para se orientar para o futuro, para ganhar alguma coisa lá, para encontrar alguma coisa lá, ou lá se livrar de alguma coisa. Nós precisamos tomar ciência da vida sem o eu, da vida sem o futuro. E a gente só vai ter essa visão real da vida neste instante, ou seja, sem o futuro, se nos livrarmos da ilusão da pessoa, que é essa autoimagem, que é toda essa estrutura de memória do passado. O seu nome não importa, a sua história não importa. A vida é interessante. Exatamente quando você não está. Quando o sentido de alguém com todo esse peso do passado não está mais presente. Isso termina com essa ilusão, que é a ilusão da imagem que o pensamento estabeleceu em você, sobre você. Então, você não vai mais usar o pronome eu da mesma forma. Isso perdeu a importância, isso foi esvaziado completamente de todo esse significado, toda essa significação que o pensamento tem dado a esse sentido do eu, a essa estrutura de autoimagem, perdeu a importância. Esse é o encontro com o momento presente, esse é o encontro com a vida. Então, o outro agora, o outro nesse instante, não é mais uma pessoa. O seu contato com o momento representa o contato com o que quer que esteja surgindo nesse instante. Você jamais sairá da cama da mesma forma. Jamais irá deitar para dormir da mesma maneira. Quando o sentido do eu não está mais. Quando a ideia de alguém para se tornar alguém, quando isso não está mais presente, tudo mudou. Tudo está diferente. É quando deixa de ter importância essa ideia de alguém vivo e de alguém para morrer. Hoje tocamos nisso aqui. Nós separamos a morte da vida, a saúde da doença. Separamos o passado do futuro. Separamos a ideia de ser, de vir a ser. Nós vivemos fazendo todo esse tipo de separação. Quando soltamos isso, há uma realidade presente. Essa realidade não é a ideia de ser, de vir a ser. Não é a ideia de alguém vivo, alguém para morrer. Não é a ideia de alguém com saúde ou alguém doente. É o fim da ilusão de que psicologicamente existe esse alguém. Então temos a vida
Não a vida que o pensamento conhece, reconhece, coloca em sua base de estrutura do conhecido, onde ali o pensamento criou uma identidade e se separou dessa identidade, que o pensamento chama de eu, que é essa autoimagem. Não é isso. Aqui é a vida. Esse mistério, aquilo que é indescritível. Nesse sentido, a meu ver, esse indescritível mistério é como o desconhecido da morte. Não aquilo que alguém chama de morte ou pós-morte, tendo conhecido, mas eu falo do desconhecido da morte. A verdade da beleza da vida. Isso é encontrado a cada instante na relação com o momento presente. Quando o seu olhar não é mais o olhar de alguém. O seu sentir não é mais o sentir de alguém. O seu escutar não é mais o escutar que compara, julga, aceita, rejeita e faz avaliações para ver o que extrair ou tirar daquilo que se escuta. Não, não, é só o escutar, livre do passado, livre do eu, livre do ego. Então você não mais se ofende, ou se magoa, ou se entristece? Sim, é uma pergunta. Aí eu te faço uma outra pergunta. Quem fica presente para se ofender, se magoar e se entristecer? Com o quê? Percebam a beleza disso. Por que vivemos assim, sendo feridos, magoados e ofendidos, tristes, carregados de problemas? Porque nos vemos dentro de um contexto da vida, como ela é em seu mistério, como uma entidade que se separa dela e quer gerenciar o mundo, quer gerenciar as coisas, quer controlar as situações. Quando o ego não está, isso se foi, isso desapareceu, isso não está mais presente. E quando é que o ego se vai? Quando é que ele desaparece? É quando ele se esvai, é quando ele se vai. É quando todo esse conteúdo psicológico de identidade não está mais presente. Uma vez que esse conteúdo é só memória. Solte a memória. Solte o passado. Solte a ideia de alguém presente. E depois me conte o que fica quando o eu não está. Quando essa ideia de deixar de ser não está. Ou de ser não está mais presente. Isso é algo inteiramente diferente de tudo que nós já ouvimos, porque de pequenos a ideia é ser. Ser feliz, ter amor, é sempre ter e ser. Ter e ser. Não é simplesmente o que é ser. Não é ser feliz, é ser. Não é ter amor, não é ter paz, é ser. Em ser está a realidade suprema. Em ser está a realidade desse mistério da vida. Em ser está o amor, em ser está a felicidade. Em ser está Deus. Em ser está você. Não existe tal coisa como você e Deus. Só há Deus. Isso é você. Quando o eu não está, quando o ego não está, quando essa autoimagem não está mais presente, quando essa ilusão do outro, para mim, não está mais presente. É quando o seu contato é o contato com o outro sendo Deus. Porque não existe outro a não ser Deus. Não existe outra a não ser Deus. Não existe nada a não ser Deus. Só há Deus. Você é que é a fraude, você é que é a ilusão, você é que é a vírgula fora do texto. Serve para nada.
Pega uma vírgula, tira do texto, não serve para nada. Alguém já viu uma vírgula andando por aí, servindo para alguma coisa fora de um texto? Não. Coloca ela num texto, ela faz sentido. Fora do texto, serve para nada. O sentido do eu, do ego, é assim: é uma vírgula fora do texto. Uma vírgula fora do texto. Serve para nada. A não ser para deixar muita dúvida. Ou gerar uma enorme confusão. Cadê a vírgula? Cadê a vírgula? Não faltou alguma coisa aqui? O que foi uma vírgula? Eu não sei. É só para gerar confusão. Esse sentido do eu é um problema. Vamos ficar por aqui. Tá dado o recado. Enquanto esta vida psicológica, que é essa autoimagem, enquanto ela continuar viva, haverá sofrimento. O eu, ele estará sempre se projetando, inclusive dentro dessa sua continuidade, no assim chamado pós-morte. Você pode perder o corpo, mas ele constrói outras coisas.